Então, pessoal, vamos aqui para a nossa última palestra aqui do Tech Day, né? Foi um dia aí bastante cheio, né? Vários conteúdos, várias coisas interessantes aí para a gente aprender. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder anunciar este palestrante que é praticamente, em resumo, ele é um dos maiores presentes que a comunidade pode me proporcionar, que é a amizade desse cara, que é poder conhecer o trabalho dele, trabalhar com ele junto na comunidade. Então eu quero pedir aí umas fortes palmas aí para o Magu, né, o nosso Alexandre Costa, que é desenvolvedor. O Magu, ele é especialista em desenvolvimento, né, .NET e tal, ele estava até dando um apoio moral ali para o Ângelo, né, durante a palestra, e é um cara aí que a gente admira bastante, que tem grandes contribuições para a nossa comunidade, então é um grande prazer poder te receber aqui no Mobile Summit, né, e saber que a última palestra, pelo menos, né, na agenda dele até ontem, essa era a última palestra do ano, né? Sim, sim. Então é uma grande honra poder te receber e estar contigo aí. Beleza, obrigado. Obrigado. Honra demais estar aqui. Acho que só esse ano já é a terceira vez que eu estou vindo aqui para Porto Alegre. É uma terra que eu gosto bastante de vir e palestrar. Me apresentando um pouco, né? Sou Microsoft MVP em Visual Studio e Development Technologies. Fui nomeado em 2016, já há 2 anos como MVP, fazer parte dessa galera que realmente contribui bastante com a comunidade. Hoje trabalho na Architect Mobile Experience, com desenvolvimento em Xamarin, trabalho exclusivamente com Xamarin hoje, uma tecnologia que realmente aprendi a gostar e amar, porque traz uma produtividade muito grande e tem um impacto muito bacana. Mas eu vim falar hoje, aproveitando que a Cíntia me colocou como última palestra do dia, de algo que está sendo muito falado hoje no mercado e que eu não vejo ninguém abordar da forma, não vou dizer certa, mas da forma que eu enxergo esse termo, né? Eu vou falar com vocês de transformação digital, né? E transformação digital, quando você pega um banco falando que está fazendo transformação digital, simplesmente é que eles estão falando que eles têm uma sucata tecnológica lá e que eles finalmente vão sair da década de 70 e vir para o tempo de hoje, né? Quando a empresa fala assim, não, nós estamos passando por um processo de transformação digital, cara, está jogando VB6 no lixo, jogando COBOLzão no lixo, porque tá difícil, eles não estão conseguindo mais competir com quem está comendo o mercado, que são as startups, que são as fintechs, que são essas empresas pequenas, enxutas, extremamente ágeis, né? E que estão mostrando que o mercado ele é bem diferente. E isso, sim, já faz um pouco de parte da transformação digital. Hoje a gente tem acesso a algumas coisas graças a pequenas iniciativas como essa. E é difícil, né? Steve Jobs ele fala naquela palestra que ele deu em Stanford, ele fala que tudo é um grande jogo de ligar os pontos. E enquanto você está ligando os pontos, é tudo meio nebuloso, você não consegue ver o desenho final daquilo, porque você ainda está ligando os pontos. Mas depois que você liga os pontos e você olha o desenho formado, você fala, cara, era tão óbvio, estava na minha cara, e eu não estava conseguindo ver isso. Para começar a falar de atos simples, eu vou voltar para o ano de 1800 e alguma coisinha, um francês de apenas 16 anos, cego, né? Ele, graças ao grande desempenho que ele tinha na escola, e por incrível que pareça, naquela época, os cegos também frequentavam escolas regulares e aprendiam a escrever em tinta, né? Escrever com pena e tinteiro, só que ele não conseguia ler. Então era muito engraçado, era literalmente o escreveu não leu, né? Ele aprendia a escrever, só que aquilo não tinha uso nenhum. Ele conseguia anotar o que ele quisesse, as ideias dele estariam sempre anotadas, só que ele não conseguia ler, ele não tinha acesso. E aí ele foi convidado, graças novamente ao desempenho que ele tinha com matemática, com filosofia e tudo mais, a ir para o Instituto Parisiense dos Cegos, onde ele ia ter uma educação um pouco melhor relacionada a alguns outros temas, né? E ele se apaixonou, quando ele, estudando um pouco de história, ele descobriu que, durante as guerras, os soldados usavam uma técnica de cifrar mensagens para que eles pudessem ler no escuro. E ele falou, poxa, se dá para fazer isso para cifrar mensagens para a guerra, por que eu não posso fazer isso para que eu consiga tanto ler quanto escrever? E aí surgiu o método Braille, né? E
que aconteceu com qualquer um revolucionário que traz uma tecnologia nova, algo inovador que vai mudar a vida de todo mundo? Ué, foi considerado herege, né? Você é louco, você é maluco, como assim cego lendo? Não, você não, isso nunca vai funcionar, isso não dá certo, isso não está certo e tudo mais. Bom, aconteceu que, infelizmente, ele morreu e só 3 anos depois o Braille pôde ser adotado como a forma oficial de escrita das pessoas com deficiência visual. Então, ele nem pôde ver, né, o resultado do trabalho dele. Só que, desde então, ele conseguiu mudar a vida de milhões e milhões de pessoas, né? Hoje, o cego ele tem acesso à informação, nós pudemos ter acesso a livros, né? Só que Braille, apesar de ser algo fantástico, não é algo muito prático, né? A forma de se escrever em Braille, ela não você tem que escrever de forma invertida. Então, você escreve os caracteres como se estivesse escrevendo de frente para um espelho e você escreve da esquerda para a direita, né, igual alguns outros idiomas aí. Então, não é algo prático. E, como o material para ser impresso ele tem que ser um pouco mais grosso, dá um exemplo para vocês bem básico. Só o Novo Testamento, em Braille, tem 3 metros de altura. Né? Imagina você levar isso daí para pregar na igreja. Não ia dar muito certo. Você ia ter que um carrinho de mão, né, para levar. Mas, então, na década de 70, né, quando os microcomputadores começaram a aparecer, e também os terminais burros conectados aos grandes mainframes, já na época, começando a explodir pelas empresas, tiveram a ideia de criar a síntese de voz, né, de ter uma caixinha conectada à porta paralela, na época, desses computadores, e tudo aquilo que era escrito ou que era printado na tela era lido com uma voz sintetizada, né? Era o primórdio dos leitores de tela, né? Essa tecnologia ela foi evoluindo ao ponto de eu ter leitores de tela hoje em qualquer dispositivo. Eu tenho isso no meu smartphone, eu tenho isso no meu computador, eu tenho isso no meu smartwatch, eu tenho isso na minha TV através de um set-top box. Então, são pequenas transformações como essa que, na minha opinião, tornam a nossa profissão tão importante, né? Trabalhar com tecnologia, e isso, sim, para mim, é transformação digital. Hoje a gente vive numa era onde a gente fala muito de IoT, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito, né, de mobilidade, e tudo isso está se conectando para transformar nossas vidas de uma forma que a gente não consegue imaginar. O cinema ele sempre pega pelo lado errado da coisa, né? O cinema fala que, por causa da inteligência artificial, a gente vai ter a Skynet e que, né, vamos todos morrer graças a ela. Eu não acredito muito nisso, principalmente porque se as máquinas vão se tornar inteligentes e elas vão superar a gente, elas não vão repetir as mesmas cagadas que a gente fez de querer criar guerra, de querer competir, de querer acabar, né, com outras espécies simplesmente para elas sobreviver. Elas vão descobrir uma forma de que a gente convive em harmonia e, para falar bem a verdade e para colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, será que isso não já está acontecendo e nós somos apenas observados por elas? Né? Ó, pelo silêncio, acho que o pessoal fica meio preocupado. Né? Não se preocupa, gente. O máximo que vai acontecer, a gente vai virar pet delas. Vamos jogar gravetinho para a gente correr atrás, levar a bolinha de volta. Vai ser mó barato, vai ser mó legal. A gente vai ser bem cuidado, cara. Vamos levar a gente para tosse e banho. Vai ser bacana. Né? Mas eu imagino que a inteligência artificial ela está vindo para melhorar a nossa vida. Né? Quantas doenças, né? Quantas doenças mentais, né? Quantas deficiências intelectuais a gente vai conseguir resolver com um chip implantado no nosso cérebro, algo que estenda a gente, né? Quanta gente que tem problema de memória, né? Já pensou? Você fala assim, cara, eu sempre esqueço tudo,
E aí você coloca um chipzinho, né, um biochip, um chip feito com células, já que a gente tem biohacking hoje em dia, que é um negócio muito louco. Pena que, infelizmente, eu não enxergo, mas eu ia gostar muito desse negócio de ficar brincando lá com as proteínas e falar, não, essa proteína aqui ela deixa o rato azul. Ia ser mó legal. Mas imagina a gente estendendo, né, o nosso corpo, imagina a gente fazendo trabalhos homéricos. A gente tem mistérios ainda que não foram ainda solucionados da história da humanidade, né? Como é que foi construída as pirâmides? Né? Como é que um ser humano conseguiu empilhar aquele negócio? Né? Vamos fazer igual o History Channel? Será que foram os extraterrestres? Né? Será que os ETs vieram visitar a gente e fizeram aquilo? Será que foi igual aquele filme Stargate, que eu acho legal pra caramba, inclusive? Né? Eu não sei, mas imagina que se hoje, para a gente, pensando com a tecnologia que a gente tem hoje e tudo mais, aquilo já seria difícil, imagina um exoesqueleto. Um filme que eu gostei muito, assim, porque tem alguns filmes que me fazem refletir bastante. Às vezes a história do filme não é interessante, não é o caso desses dois que eu vou citar, mas ele traz tanta reflexão para a gente. Eu gostei muito daquele filme Avatar, né? Não só pela história, por Pandora ser um lugar bonito pra caramba, até aquele monte de bicho querendo te matar. Não é por isso. Né? O que eu achei legal daquilo é que tem uma coisa interessante naquele filme. Né? O cara não lembro bem, mas acho que ele era tetraplégico. Né? E a consciência dele foi transportada para um outro corpo, onde ele pôde voltar a correr, a andar, a se movimentar, como se nada tivesse acontecido. Né? Não sei se a gente vai chegar ao ponto de ter uma transferência de consciência. Mas imagine eu ter um exoesqueleto, né, bem produzido, uma coisa bacana, em que vai voltar a dar movimento a essa pessoa. Né? Eu não sei se eu vou estar vivo para presenciar isso e até mesmo experimentar, mas hoje a gente tem simulações tão bacanas com realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se deparar com o HoloLens, né, da Microsoft, que é algo fantástico, algo incrível, e esses capacetes aí do Samsung VR, Oculus Rift e afins. Será que algum dia, por exemplo, eu não vou poder ter um chip na minha cabeça que vai pegar e gerar essas imagens igual esses óculos conseguem gerar e eu passar a voltar a enxergar? Contando a minha história, eu nasci com baixa visão, né, eu nasci com glaucoma, fiz uma cirurgia com 20 dias de nascido, e enxerguei um pouco, né, nunca tive uma visão perfeita, enxerguei até os 28 anos e fiquei cego. Então, eu sei o que é enxergar, tenho um resquício pequeno ainda de memória visual, né, mas imagina isso. Então, o que eu imagino de transformação digital de verdade é esse tipo de coisa. E as coisas elas começam pequenas. As coisas elas começam pequenas e a gente não consegue perceber. Né? Há quanto tempo a gente tem o computador tentando enxergar as coisas? A gente tinha aquela brincadeirinha, né, que hoje é um negócio sério para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, que é o lance de controlar um mouse com o movimento da cabeça, com o piscar dos olhos. Isso mais para frente foi trazido também para o iPad. Hoje você consegue controlar o iPad com o movimento de cabeça. Né? Isso aí é o quê? É o computador enxergando, entendendo uma imagem e reagindo a isso. E hoje a gente tem o carro autônomo, que é meu sonho. Né? O Uber, por ter sido algo inovador, algo que tirou o intermediário, né? Que tirou a gente dos cartéis, dos táxis, que trouxe um transporte de qualidade um pouco de forma mais acessível, me trouxe realmente essa possibilidade de não ter que depender apenas do transporte público precário que a gente tem no nosso país para ir para qualquer lugar. Né? Há 20, 30 anos atrás, era imaginável que eu iria sair de São Paulo para vir palestrar em Porto Alegre. E hoje, para mim, é um tipo de coisa que é trivial. É aquele negócio, né? Palestrou em 3 cidades no mesmo dia. Hoje eu falo, cara, isso é uma terça-feira qualquer. Né? E isso é uma revolução. Só que tem uma coisa engraçada, né, que sempre acontece. Eu falei que o Louis Braille ele criou o método Braille e ele foi julgado, foi condenado. Se fosse no tempo de hoje, teria textão no Facebook, que ele não ia poder ler, coitado. Né? E aconteceu isso, né? E com o Uber foi a mesma coisa. Chegou o Uber, não, vamos bater nesses caras, vamos quebrar. Tá bom, gente. A gente está em vias de o Uber migrar do transporte com o motorista para um transporte com carro autônomo. A gente vai bater em quem? Na supermáquina?
gente vai falar, Kit, vem cá que eu vou te dar um tapa? Não, né? Então, assim, esses negócios disruptivos, eles geram essa polêmica, mas eles trazem um impacto tão grande. Eu imagino mesmo ter um carro autônomo. Foi lançado, né, o Blade Runner 2049, lá, que é a continuação do Blade Runner antigo e tudo mais. Só que a primeira cena do filme é igual, que é o cara chegando naquele carro autônomo dele e ele estava dormindo dentro do carro. Gente, que delícia. Às vezes a gente tem que fazer viagem de ônibus super desconfortável por 6, 7 horas, a gente não consegue dormir naquele banco do ônibus que é horrível. Imagina você entrar no carro aqui, por exemplo, eu vou voltar para Florianópolis segunda-feira, dá mais ou menos umas 5, 6 horas, 7 horas de carro daqui até lá, não lembro exatamente. Mas imagina eu pegar meu carrinho, né, meu Tesla elétrico, né, maravilhoso, sem poluir o meio ambiente, né, vamos salvar as próximas gerações, sem poluir o meio ambiente, eu entrar nele e falar Tesla, ArcTouch, e apagar, e acordar na porta da empresa. Né, e ele falando assim, acorda vagabundo, né, cara, chegou, levanta aí. Né, pegando, em vez de jogar o jatinho lá que limpa o para-brisa, joga na minha cara, né? Acorda, safado. Né? Então, é esse tipo de coisa que realmente importa. Quantas e quantas doenças a gente não vai poder tratar? Pensando em machine learning, big data e tudo mais, o Larry Page, numa entrevista há 2 anos atrás, não foi nem agora, foi há 2 anos atrás, em uma entrevista, ele falou que se a Comissão Nacional lá de Saúde, como se fosse a Anvisa americana, permitisse que o Google realmente usasse as informações médicas que eles têm das pessoas, porque eles têm, gente. Aquele lance lá, aquele texto engraçadinho que te mandam por e-mail lá da pizzaria do Google, aquilo é verdade. Se o Google quiser fazer aquilo, ele faz. Se o Facebook, então, quiser fazer aquilo, teve uma sueca que pediu para o Facebook mandar, né, abriu um processo contra o Facebook, pedindo para o Facebook mandar tudo o que eles sabiam dela, eles mandaram um relatório de 800 páginas. Né? Então, ninguém te conhece tão bem quanto o Google, quanto o Facebook. E o Larry Page ele disse nessa entrevista que se eles pudessem usar a informação que eles têm, eles salvariam, no mínimo, 100 mil vidas por ano. 100 mil vidas por ano. A Apple, quando ela criou o Resource Kit, que é aquele kit que captura informações médicas de forma anônima, ou seja, ele captura a sua quantidade de passos, a forma que você respira e tudo mais, só que não te identifica de jeito nenhum. Isso está indo para um banco de dados onde diversos médicos conseguem pegar essa informação, minerar ali e chegar a resultados. Os caras estão descobrindo coisas que, sei lá, sem esse tipo de informação, eles levariam 50 anos para chegar. A Novartis, em 2010, eles estavam fazendo o cálculo de uma nova droga para o tratamento do câncer, e se eles fossem fazer a simulação para sintetizar essa droga dentro do data center interno deles, que já não é pequeno, eles iam levar mais ou menos 45 dias com um gasto energético que ia consumir praticamente a energia toda de uma cidade. 45 dias, gasto energético de uma cidade. Custo disso, se eles fossem fazer dentro de casa, cerca de $1,5 bilhão de dólares. Né? E aí você pergunta por que remédio é caro. Né? Os caras gastam muito em pesquisa e desenvolvimento. Tem que ser. Né? Às vezes a gente fica... eu só acho que às vezes eles abusam um pouco, né, de você pagar tão caro numa aspirina, sendo que aquele negócio tem custo tão pouco, mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas, então, $1,5 bilhão de dólares para fazer dentro de casa. Na época, eles contrataram a AWS para fazer isso. O Azure ainda estava engatinhando e tudo mais, contrataram a AWS para fazer isso. Eles subiram, acho que 100 mil instâncias de EC2 para fazer esse cálculo, e eles calcularam esse mesmo trabalho de 45 dias em 1 hora. Custo total, $50 milhões. Hoje a gente está tendo acesso a tecnologias, a um poder computacional que vai além. Né? E eu fiquei super feliz, toda hora você vê, né, a IBM falando que lançou um computador quântico com não sei quantos qubits a mais, e aí a Microsoft fala, né, inclusive com o Satya Nadella demonstrando que a Microsoft já tem um Visual Studio para a computação quântica. Né?
que é para quê? Para dar acesso para a gente. Porque a gente não é cientista. Apesar de a gente ser super inteligente, diferente do Ângelo, a gente saber fazer derivada integral, né? Computação quântica é outros 500. Né? A gente é acostumado com sim, não. A computação quântica é sim, não e talvez. Né? E só de ter colocado esse talvez, né, o e não é ali no meio, você aumenta a complexidade do que você está fazendo, só que você aumenta o poder computacional absurdamente. Hoje a gente não consegue quebrar facilmente a criptografia, mas a partir do momento que a gente tiver uma computação quântica acessível, qualquer algoritmo de criptografia que a gente conhece hoje vai embora. Né? Inclusive, a época de ganhar dinheiro com o Bitcoin é agora, porque é difícil de calcular aqueles hashes. Com computação quântica, aquilo é instantâneo. Né? Passa a ser instantâneo e os desafios vão passar a ser outros. Só que imagina só, se com o poder computacional que a gente tem hoje, a gente já consegue fazer essas transformações, imagina no futuro. Né? Trazendo outros cases bacanas para a gente pensar. Tá? Quero que vocês saiam daqui hoje, essa palestra aqui ela é voltada para isso. Para pensar naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente não está fazendo e naquilo que a gente pode fazer. Então, eu vou citar bastante exemplos aqui de coisas que estão acontecendo. Vocês conhecem, né, o Cognitive Services da Microsoft. São APIs que têm já algoritmos de machine learning já treinados para fazer coisas como reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, reconhecimento de texto, entender linguagem natural. Então, para fazer chatbots, para fazer interações, é algo fantástico. Hoje, no Uber, por exemplo, o motorista de tempo em tempo ele tem que tirar uma selfie para comprovar que é ele mesmo que está dirigindo o carro e que está pegando as corridas. Quem valida se o motorista se essa selfie é do motorista mesmo, é esse serviço cognitivo da Microsoft. E tem um engenheiro cego da Microsoft que trabalha em Londres, e tem um vídeo dele muito bacana, que foi apresentado no Build do ano repassado, do ano retrasado, em que ele está andando com um óculos, né, um Smart Glass lá, que foi feito só, era um protótipo, só um teste, em que ele vai mostrando o dia a dia dele, em que ele está indo, andando, e ele ouve um barulho diferente, ele vira, aponta o óculos, bate uma foto, e a Cortana lê para ele, olha, parece que é uma pessoa fazendo manobras no skate. Aí ele chega numa reunião, e ele está fazendo uma apresentação, e é uma dúvida, por exemplo, que eu tenho agora. Será que vocês estão gostando da minha palestra? Será que vocês estão com cara de sono? Será que estão com cara de que estão chateados? E tudo mais. E ele está fazendo uma apresentação, ele bate uma foto, né, ele aponta a câmera tira uma foto, e a Cortana fala novamente para ele, na sua frente tem duas pessoas, um homem perto dos seus 40, que está com cara de assustado, e uma mulher com cara que está na faixa dos seus 20 e poucos, sorrindo. Né? E depois ele mostra um negócio que também é um pouquinho mais simples, que é ele lendo um cardápio. Né? Ele aponta o celular e lê um cardápio. Isso, há 2 anos atrás, era um protótipo. Hoje, na Apple Store americana, existe um aplicativo chamado Scene AI, né? AI, que junta tudo isso em um aplicativo que analisa o mundo em tempo real. Ele não só descreve para mim emoções das pessoas, como as pessoas que estão aqui na minha frente estão, como, por exemplo, eu bato foto de um ambiente e ele me descreve inteiramente aquele ambiente. Então, ele identificou, a gente bateu uma foto no quarto de um amigo meu, ele identificou, eu estou vendo um quarto com uma cama, um guarda-roupa e uma janela centralizada ao fundo. Cara, se com a computação que a gente tem hoje, se com a conexão capenga que a gente tem hoje, a gente consegue chegar nesse nível de descrição, né? Daqui a um tempo eu poderia ter a minha vida sendo narrada. Né? Já pensou o cara do cinema? Alexandre. Um carro. Cuidado. Então, são coisas que podem vir, que podem acontecer e que estão ao nosso alcance. E com a tecnologia que a gente já tem hoje. Né? Então, isso é bem interessante. E aí, indo para um outro caso, né, não é só por eu ser MVP, não, mas é que, na verdade, realmente a Microsoft é quem mais divulga esse tipo de trabalho, porque eles têm uma área muito bacana lá chamada Microsoft Research, que só tem maluco lá, né, é um manicômio patrocinado, porque os caras são, né, gênios assim, de um nível que você fala assim, não, cara,
cara, como é que o cara pensa num negócio maluco desse, né? Tem que ser muito doido. E então, o que acontece? Tem um outro projeto, um projeto chamado EMA. O que acontece? Teve uma artista plástica, né? Ela trabalhava com desenhos, pinturas, e ela tem uma síndrome rara em que ela perdeu o controle dos movimentos da mão dela, do braço. Ela tem tremores tão constantes que ela não consegue segurar um lápis, ela não consegue segurar uma xícara, ela não consegue segurar nada, né? E aí uma amiga dela, uma engenheira da Microsoft também, se comoveu quando ela viu a amiga e ela falou: eu acho que eu consigo resolver isso com machine learning e com IoT, né? Então, o que ela fez? Ela desenvolveu um protótipo, que é um bracelete, que analisa o tremor que a mão da Emma faz, ela prevê qual vai ser o próximo tremor que vai acontecer e vibra. Tem motores nesse bracelete que vibra numa frequência oposta. O que acontece? Ele anula o tremor. E aí, nesse vídeo também, se vocês procurarem, esse foi apresentado no Build no começo desse ano. Se você analisar, assistir esse vídeo, é muito emocionante que a Emma ela consegue escrever o nome dela depois de 7 anos. É incrível isso, sabe? Você pegar uma pessoa que ela tem um problema sério, uma pessoa que teve que parar de trabalhar, ela deixou de fazer o que ela amava. E aí você faz um negócio simples, você faz um protótipo na garagem ali, sabe? Com coisas que hoje é tão acessível. Tudo bem, é tudo inflacionado no Brasil, mas se você pensa na realidade americana, um Raspberry Pi Zero custa $5. Cara, é mais barato que comer no Subway, que o kit do Subway é 8. Né? Você tem computação muito acessível e muito mais barato. Você tem planos aí de acesso à informação para estudantes, ou até para pequenas empresas, em que a Microsoft dá, por exemplo, $150 por mês de Azure. Cara, $150 por mês de Azure dá para fazer coisa para caramba. Né? Serviço de nuvem hoje é muito barato. Você paga décimos de centavo de dólar por hora de computação. Pô, eu lembro quando eu montei o meu primeiro computador. Eu dava aula de informática, e eu acho que eu tive que juntar uns 4 meses de salário para comprar uma placa de vídeo mais bacana que eu queria na época. Né? E hoje você contrata na nuvem clusters e mais clusters de GPU para você ficar fazendo machine learning. Né? O próprio machine learning hoje é mais fácil. Hoje, rapidinho, você entra no Visual Studio, você entra em outras ideias aí que já te ajudam pra caramba em programar em R, programar em Python, né? E fazer coisas incríveis. Eu participei de uma palestra muito bacana do cara da área de comunicação daquele projeto Operação Serenata de Amor. Não sei se vocês conhecem, que eles ficam monitorando os gastos dos deputados e ficam denunciando, né? Olha, o deputado foi na churrascaria e gastou R$2.000. Esse bicho deve estar gordo. Né? Ou esse deputado ele foi lá e comeu em 2 restaurantes ao mesmo tempo, um no Maranhão e outro no Amazonas. Né? Rola muito isso. E eles criaram um serviço extra que, quando eles detectam uma denúncia, eles criaram um robô que está no Twitter chamado Rose. E a Rose ela tuita a denúncia e ainda marca o TCU e ainda marca o deputado. E aí vem a dúvida: será que as máquinas vão vencer a guerra e são mais inteligentes que a gente? Isso já está comprovado. Tem deputado batendo boca com bot. Né? Mas, voltando isso daí, imagina, gente, o mundo sendo governado de forma mais independente, né? De forma totalmente justa, porque as decisões estão sendo tomadas baseadas em dados, né? Em projeções que máquinas estão fazendo. Para quem não leu ainda, eu recomendo muito ler os livros do Asimov. O cara era um gênio, né? Porque e chega a ser assustador, porque se você pegar de quando ele escreveu o livro e as coisas que estão acontecendo hoje, você fala, cara, ele sabia que ia acontecer, ele não estava prevendo, ele sabia. Né? É muito incrível. E tem um conto que ele fala do mundo comandado pelas máquinas, em que as decisões são tomadas
por grandes computadores que estão tomando decisão do que é melhor para todos, não o melhor para um único indivíduo, né? Eu acho que a gente tem que ter liberdade, sim, de empreender, de fazer as coisas, mas acho que tem muita decisão que a gente toma, principalmente da parte de governo e tudo mais, que complicam muito para a gente. Tendo nessa linha, teve uma outra palestra que eu ouvi nesse mesmo dia, falando de futuro, e eu não tinha parado para pensar, né? Se o Bitcoin trouxe uma coisa bem interessante, não é tanto a moeda em si, né? A moeda foi resultado do que foi, mas uma coisa para se prestar muita atenção é no blockchain, né? Pensando em transformação digital, não só no ramo do negócio, mas foi o blockchain, né? E o blockchain nada mais é do que um processo que foi criado em que eu tenho uma rede independente de validação de transações e a transação ela tem um hash ela vai gravando um hash desse histórico. Então, como o próximo hash depende do anterior, eu não consigo invalidar essa transação, né? Eu teria que ter um poder computacional que não existe hoje para conseguir vencer essa rede. Então, eu não consigo. Imagina se todas as contas públicas fossem rastreáveis, né, por blockchain. A gente ia dar adeus à corrupção, né? Porque eu não ia conseguir invalidar essa transação, não ia ter o por fora, né? Ou se tivesse o por fora, ia ser tão mais escancarado do que é hoje, que o pessoal usa a própria máquina, né, usa o próprio sistema para fazer as falcatruas, ia ser por fora, ia ser mais fácil desse cara ser pego, né? Hoje ele é protegido pelo sistema falho que a gente tem. Se a gente começa a colocar a blockchain para rastrear as coisas, isso acontece. Rastreamento de carga, né? Imagina você comprar você comprar carne no mercado, você comprar o peixe no mercado e aquilo ter esse blockchain ali em que você sabe realmente quando aquilo foi produzido, né? Acho que está na hora de a gente parar de comer carne de papelão. Acho que já passou desse tempo, né? Então, existem milhares de problemas que a gente tem hoje e que não só podem, mas como devem ser resolvidos com tecnologia. E se não estão sendo resolvidos com tecnologia, isso está completamente errado. Completamente errado. Por último, e não menos importante, quem faz tecnologia, né, somos nós. Hoje é um sábado, deu para perceber que estava um dia bem bonito, e vocês passaram o dia todo aqui dentro, né, assistindo palestras ou palestrando, trocando conhecimento, aprendendo, né, e levando isso para casa para ter, né, fazer um trabalho melhor, crescer na carreira e tudo mais. E essas tecnologias que a gente trabalha hoje foram feitas por pessoas como a gente, né? O pessoal que criou tudo isso que eu falei para vocês antes não é diferente da gente, né? São pessoas que simplesmente tiveram a lâmpada acesa e falaram, cara, acho que se eu fizer isso aqui vai dar um resultado legal e vai fazer isso. Então, cada um de nós consegue fazer as mesmas coisas e eu estou dizendo muito isso nas minhas palestras, eu tenho batido muito nessa tecla, que a gente não precisa de muito para mudar o mundo. A gente consegue mudar o mundo com uma simples linha de código, né? E eu acho que esse é o nosso papel. Então, eu peço para vocês irem para casa pensando qual é a próxima linha de código que eu vou escrever e vou mudar o mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Vamos a perguntas? Eu queria que meu nome é Noara, eu queria que você apresentasse a realidade no mobile que você vive, o que a gente, como desenvolvedor, poderia fazer para melhorar. Ótimo, excelente, excelente. Falando de acessibilidade, eu acho que todo mundo deveria programar em Xamarin Forms. Não, brincadeira, gente. Não, deveriam sim, mas é brincadeira. Na verdade, assim, qual é o problema? Eu sou desenvolvedor e, às vezes, eu vou dar manutenção no código, né? Ninguém gosta de mexer em código legado. Você sempre olha o algoritmo e fala, cara, isso aqui é ruim, eu faria melhor, né? Só que o problema é que a gente não pensa que, quando a gente está desenvolvendo para uma plataforma, e não precisa ser só para o mobile, quando eu estou desenvolvendo para o Windows, né? E aí eu acho aquele botão do Windows feio e eu falo, não, vou fazer o meu button, vou fazer o Mago Button aqui, né? Public class Mago Button, dois pontos, e aí eu não herdo de button, porque eu sou tão, né? Vou até parafrasear o
o Ângelo, eu sou tão foda que eu não preciso usar o button que a Microsoft fez, porque a Microsoft não sabe programar. Né? A Microsoft fez o Windows ME. Você sabe que eles sabem fazer alguma coisa da vida? Não, não sabem. Né? Então, assim, eu vou fazer o meu próprio button. Então, eu herdo lá do controle mais simples, eu herdo de Windows, e eu vou desenhar o meu controle. Só que eu não paro para pensar que, quando a Microsoft fez a classe button, ela já adicionou ali alguns atributos de acessibilidade, para aquilo se comunicar com tecnologias assistivas. Não só leitor de tela, mas leitor de tela, inversores de cor, né, que tem pessoas que têm daltonismo, têm problemas que só conseguem ler com alto contraste, pessoas que usam esse dispositivo como o mouse, que você mexe com a cabeça, ou então outras coisas malucas que a gente nem sabe. Existem tantas tecnologias assistivas diferentes que a gente não sabe. E a gente não implementa. Então, a gente vai lá, a gente é bonzão, a gente vai fazer o nosso botão. Não coloca isso. O que acontece? A tecnologia assistiva ela não consegue acessar e tudo mais. Eu, durante muito tempo, eu joguei pedra em sites de companhia aérea, né, que são os piores de usabilidade. Eles tomaram tanta porrada que eles começaram a melhorar. Não está bom ainda, mas começaram a melhorar. Mas, quando eu estava vindo para cá e eu fui comprar minha passagem, eu fui tentar usar o aplicativo da Gol. Né? Para falar bem, eu não falo não. Para falar mal, eu dou o nome mesmo. Né? Eu fui usar o aplicativo da Gol. Legal, está lá um seletor para eu fazer a busca da origem, um seletorzinho para fazer a busca do destino, selecionar as datas. O componente de calendário que eles usaram para selecionar as datas, e eu nem sei que tecnologia que foi feito aquilo, né, não é acessível. O leitor de tela ele não reconhece. Foi algo que eles quiseram fazer para ficar bonito, mas que eles quebraram totalmente a funcionalidade daquilo do ponto de vista de acessibilidade. Né? Então, a dica que eu dou é: trabalhem o mais nativamente possível. Né? As plataformas permitem que você customize o controle. Né? Eu vou falar mais especificamente de Xamarin, que é a tecnologia que eu mais conheço realmente. O Xamarin ele tem você consegue fazer custom renderers, né? Que é quando você sobrescreve a forma que aquele controle é desenhado, ou você pode fazer effects, que é só para você mudar algumas propriedades daquele controle na plataforma nativa. Poxa, sei lá, o entry não tem a borda do jeito que você quer, estende o entry, coloca somente aquilo a mais que você quer, não mata, não começa do zero, a menos que você saiba mesmo muito o que você está fazendo. E se você não sabe o que você está fazendo, então vai estudar. Toda a plataforma tem capítulos gigantescos falando de acessibilidade. Né? A Apple tem um capítulo enorme no guia de desenvolvimento deles, falando no guia de boas práticas deles, falando de acessibilidade. A Google, a mesma coisa para o Android, a Microsoft também. E a Microsoft ela aprendeu isso da pior forma possível. Os produtos da Microsoft para Mac, para OS X, não tinham acessibilidade. Eu não conseguia usar o Office 11. E o Office 2016, ele nasceu de uma cultura tão diferente que o Office 2016 para Mac é mais acessível que no Windows. Né? Então, dicas que eu dou são estudar um pouquinho de acessibilidade, estudar um pouquinho de como você implementa essas APIs. Só uma dica, todo controle ele implementa 4 propriedades muito importantes. É o nome, é o tipo, né? A role dele, o que ele é, se ele é um button, se ele é um label, se ele é um checkbox, se ele é um radio button, o que ele é, o estado que ele está ativo, está inativo, está marcado, não está marcado, e o valor. Né? É uma caixa de texto, já tem um valor digitado aqui dentro, ou eu vou ter que ler para ele o que está no placeholder. Né? Se eu trabalho de forma nativa, se eu trabalho muito próximo ali à plataforma nativa, eu já saio 70%. A empresa que eu trabalho hoje desenvolve aplicativos muito bacanas e nunca esteve no roadmap dele se preocupar. Cliente não pede. Né? Infelizmente, é isso. O cliente não quer pagar para deixar acessível. Né? Cara, eu queria deixar isso aqui mais acessível. Cara, mas vai custar... Não. E assim, se você já começa o projeto pensando nisso, primeiro, não vai ter retrabalho no final. E segundo, eu costumo dizer isso, parece ser meio forte o que eu vou dizer, mas fazer acessível é fazer do jeito certo. Se você consegue atender a persona que tem mais dificuldade, todo mundo vai poder usar o seu produto. Eu vim de uma realidade, eu trabalhei muito tempo numa agência onde a gente recebia projetos de agências maiores e realmente a gente enfrentava muito esse problema de... A gente tinha designers lá, que acho que eles eram designers gráficos, tentando fazer coisas para digital, onde eles queriam reinventar a roda. Né?
Então, a gente, como desenvolvedor, brigava muito, dizia assim, cara, a gente não vai fazer esse componente, primeiro porque ele não é nativo e segundo porque está ruim. Né? Pensando nisso, eu gostaria de perguntar, assim, para quem já tem um produto durante algum tempo e quer começar a olhar para essa parte da acessibilidade, a gente tem muito código legado, alguma coisa assim, às vezes, que a gente falou, é mais fácil tu começar a escrever do zero e já pensando nisso. Né? Então, quais seriam as dicas para alguém poder... Assim, por onde a gente pode começar? O que seria mais importante e mais crucial num projeto começar a analisar para mudar essa realidade do próprio produto? Bacana, muito bom. Muito boa pergunta. Seguinte, eu acho que isso vale como qualquer outro refactoring. Quando a gente quer mexer no nosso código, que eu acho muito bacana, a gente está no mundo hoje do DevOps, delivery contínuo, bacana, isso é legal. Mas uma vez um superintendente meu ele falou uma coisa bem bacana, né? A gente está numa reunião lá, e o cara falou assim, não, cara, mas, poxa, vocês estão atravancando a gente aqui, colocando essas barreiras para a gente evoluir o sistema. Eu queria colocar DevOps aqui, eu queria colocar integração contínua e tudo mais. E ele falou assim, cara, deixa eu lembrar uma coisa para você. O pessoal aqui, né, é tudo indígena. Se você entregar um helicóptero para esses caras, eles vão achar que é uma canoa, vão colocar na água, vai afundar e vão falar que é uma merda. Então, primeiro a gente tem que educar essas pessoas para que isso tudo que você está falando, que é bonito pra caramba, funcionar. Eu acho que com acessibilidade, quando você fala de um produto pronto, é a mesma coisa. Assim, nunca foi pensado em se fazer, então não adianta querer mudar tudo de uma vez, ser algo rápido, tem que ser algo gradativo. A dica que eu daria para você é, primeiro, experimentar as tecnologias assistivas, ou seja, pegar um Android, ligar o TalkBack. Pegar o Voice no iPhone, ligar o VoiceOver, interagir um pouco. Você vai se assustar, no primeiro dia você vai chorar, porque muda a forma de interagir. Né? Enquanto você toca na tela para executar uma ação, eu toco na tela para selecionar o elemento e dou 2 toques para que ele execute uma ação. Afinal, se não, era só tocar na tela, ele ia executar e podia ter um botãozinho lá, excluir todos os seus contatos e já era. Né? Mas, então, assim, a primeira coisa é se adaptar com a ferramenta, entender como ela funciona. Tem alguns vídeos na internet que mostram um pouco dessa realidade e tudo mais. Né? A segunda coisa seria pegar os principais fluxos, assim, pegar a sua aplicação e falar assim, cara, beleza, o meu app é um app, por exemplo, vou citar até novamente a própria Gol. Tá? O meu app é um app de venda de passagens. Eu vendo passagem. Então, qual é a única coisa do meu aplicativo que não pode falhar? Cara, eu quero que se dane se não está mostrando notícias. Eu quero que se lasque se eu não consigo fazer check-in ali, porque eu vou ter que fazer check-in no balcão de qualquer jeito, porque eles têm que me acompanhar. Então, cara, a única coisa que não pode falhar ali, que é a única coisa que me dá dinheiro de verdade, é vender passagem. E se a minha barreira é porque eu não estou conseguindo usar a venda de passagens, tem algo errado. Então, seria pegar o fluxo de trabalho mais primordial da sua aplicação e navegar nele com o VoiceOver. Falar, tá, o que eu consigo fazer com o VoiceOver e o que eu não consigo? Tá, o que eu consigo fazer? Eu consigo preencher os campos aqui, mas eu não consigo continuar, porque ao invés de usar um botão nativo, eu usei um label frufru aqui que está agindo como label e a pessoa o VoiceOver não identifica isso como uma área tocável, um botão. Então, vamos ver agora como é que eu transformo isso daqui ou em um botão, ou eu implemento a propriedade de acessibilidade, né? O automation property.name, ou o accessible name, ou o content description no Android. Então, eu vou passando por cada um dos fluxos, vou identificando onde estão os gaps e vou mudando as propriedades daquilo que dá para mudar a propriedade. Primeiro, eu vou pelo caminho mais simples. Eu tento, mudando propriedades dos controles, tornar acessível. Não funcionou? Aí sim eu falo, não, cara, então esse controle aqui eu preciso trocar ele por algo. E aí, novamente, né, aí senta com o designer e fala, cara, a gente vai ter que já que a gente vai ter que refazer, entre aspas, essa tela, vamos redesenhar isso aqui do jeito certo? Eu acho que vale muito a pena também. Eu acho que durante muito tempo a gente teve os silos, né? No começo era desenvolvimento e operações, né? O desenvolvedor querendo colocar coisa nova no servidor e o cara de operações querendo deixar aquele servidor estável a maior parte do tempo possível, né? Até que um dia alguém chegou e falou vamos cruzar os dedinhos, vamos ficar de bem de novo, e criou-se o DevOps.
E eu vejo que, às vezes, acontece muito disso com desenvolvimento e designs, né? E aí, a cola entre essas duas áreas, para mim, é a galera de User Experience, né? A galera de User Experience não é só que quer ver o aplicativo bonito e chamativo e tudo mais, mas é aquela pessoa que pensa numa interação que seja bonito, mas que também seja funcional. E quando você coloca uma pessoa de UX, né, e eu senti isso na pele quando eu entrei numa empresa que leva UX muito a sério, tanto é que a gente tem CEO e a gente tem o CXO, que é o Chief Experience Officer, quer dizer, o cara é o presidente da experiência, né? Eu vi o quanto isso faz diferença. O aplicativo que eu estou trabalhando hoje, em nenhum momento houve o requisito de acessibilidade, mas por a gente ter construído ele 100% controles nativos, o aplicativo é muito bonito, os designers capricharam pra caramba, só que a gente só trabalhou com componentes nativos. Eu falei para eles, ó, a acessibilidade veio de brinde, né? É igual o Babalu ali no fundo do salgadinho. Vamos lá. Segundo o último censo do IBGE, né, no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desses 45 milhões, 6,5 milhões com algum tipo de deficiência visual. Só que, se você for pegar isso quando você considera que a pessoa tem deficiência, né? Agora, a pessoa que tem miopia, ela é deficiente? Não, né? Assim, não seria classificado como uma pessoa com deficiência. Mas ela tem dificuldade. A pessoa com miopia, ela não enxerga de longe. Se você colocar uma plaquinha meio zoada ali, vai ferrar. Ou a pessoa, né? Você vai ficando velho, você nota que a pessoa está velha, quando ela vai ler alguma coisa, ela já faz assim com o papel, né? Você já fala, ferrou, né? Então, se você for pegar pessoas que têm algum dos sentidos, né, ou algum problema de locomoção ou tudo mais, no Brasil mesmo, é quase 80% da população. Todo mundo, assim, tanto é que o termo correto a se usar hoje, né, isso foi convencionado pela ONU, é pessoa com deficiência. Não é pessoa com necessidades especiais, porque necessidade especial todo mundo tem, né? Tanto é que você vai no McDonald's, pede lanche sem cebola e vem lá, especial para você. Então, especial todo mundo é, né? Que também, como disse uma criança num filme, é uma forma de dizer que ninguém é. Mas 80% das pessoas no Brasil têm algum tipo de necessidade. E cara, você vai longe. Eu nunca tinha percebido isso, e hoje eu falei que eu estou num antro disso, né? Eu nunca tinha visto tantas pessoas celíacas e com intolerância à lactose quanto na empresa que eu trabalho. Eu falei, cara, será que isso pega? Né? Porque tem muito lá. Então, lá é muito legal que o leite é sem lactose, tem lá alguns salgados, e aí quando vai pedir para festa lá e tudo mais, aí tem, né, que nem eu gostei muito daqui é uma coisa que não é tão pensada, cada vez mais está sendo mais pensada nos eventos, mas tem os vegetarianos e os veganos, então tem coisas pensadas. Então, assim, cara, tem muita coisa nesse mercado, tem muita coisa a se explorar, e é tão pouca coisa que precisa ser feita para explorar. Eu brinco muito que eu queria descobrir, de verdade. Todo dia eu volto para casa e eu fico deitado na cama, olhando, deitado, refletindo, falando, cara, eu preciso de uma ideia de $1 para essa galera que tem deficiência visual. São 6,5 milhões de pessoas, seria 6,5 milhões de dólares. Né? E quanta gente deixa de usar o seu produto ou o seu serviço simplesmente porque não dá. Eu já cheguei a pagar mais caro em passagem aérea porque eu entrei no site e não consegui comprar e eu fui para a empresa que eu conseguia comprar com acessibilidade. Então, o respeito à pessoa com deficiência, o respeito à diferença vem demais. Então, é algo para se pensar. Bom, acho que no site do evento tem meus contatos lá também, né, Cíntia? Então, quem quiser conversar comigo, estender esse papo e tudo mais, eu sou promíscuo de redes sociais, tá? É só adicionar que eu aceito. Então, tamo junto. Obrigado, Alexandre. Palmas, pessoal.